Glória ao nosso Deus. Oh, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos. Glória ao nosso Deus. Fiel, digno, santo, tremendo, poderoso é esse Deus. Que delícia estar aqui novamente. Pastores, muito obrigada. Obrigada porque é um privilégio estar aqui. Eu admiro demais esses pastores. E eles sabem que isso não é só porque eu estou aqui, é porque é verdadeiro mesmo. Eu sei que Deus vai falar muito conosco, porque já tem falado nesse lugar. E eu queria que nessa hora você fechasse os teus olhos e dissesse: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito de Deus. O que o Senhor quiser fazer, como o Senhor quiser fazer, és bem-vindo aqui, Senhor. Tens liberdade para curar, tens liberdade, Deus. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Senhor. És bem-vindo aqui, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o teu grande amor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do nosso coração, Senhor, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais uma porção para nós nesse lugar. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Pode nos sondar, Senhor. Pode ver se há em mim algum caminho mau. Eu quero ser guiada pelo caminho eterno, Deus. Pode ver em nós se há algum caminho mau. Queremos ser guiados pelo caminho eterno. Caminho eterno, caminho eterno. O que nos importa, Senhor, é a Canaã. O que nos importa é o céu. Fala conosco um pouquinho mais, pelo poder da tua palavra.
pelo poder da tua palavra. Fala conosco um pouquinho mais aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, graças a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado. Segure-se aí. Segura aí no banco. Aleluia. Queridos, 1 Coríntios 15 é de ler comendo pipoca. Sabe quando você para e você tem aquele... Porque pipoca dá um prazer, né? Faz esse teste na tua casa. 1 Coríntios 15, antes, quando você terminar, a bacia de pipoca já foi, porque dá um desespero, gente. Paulo começa falando sobre ressurreição. De repente ele fala assim, você também, se você morrer... Ele estava dizendo assim, né? Quem é que morrer? Porque Jesus, quando vier, vai ter gente que não vai morrer, ué. Mas se você tiver batido com as 10, você vai ressuscitar. Paulo começa a falar da importância da ressurreição. Que texto maravilhoso que essas mulheres escolheram. De repente Paulo fala assim, sobre a ressurreição dos crentes. E de repente ele fala assim, nós vamos ter um corpo transformado. Aí vai dando um tirico-tico na gente, você come a bacia de pipoca inteirinha. Seu corpo vai ser transformado. E de repente ele fala assim, aonde está a morte, o teu aguilhão? De repente Paulo continua dizendo assim, mas a graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Teu trabalho não é em vão. Se eu for falar de 1 Coríntios aqui, nós vamos ficar um tempão. É lindo. Chega na casa, frita a pipoca, estoura a pipoca e leia. É tremendo. Mas quando as irmãs me trouxeram esse tema, 100% servas, Jesus, oh aleluia, 100% serva. Eu confesso para os irmãos que eu decidi ir para o céu. Mas pastor, agora que você fez isso? Não, faz um tempinho. Mas eu andei com Jesus muito tempo. Até que um dia eu falei assim, não, eu estou decidida a ir para o céu agora. Aí o Lédio dá risada, que é verdade. Quando nós decidimos que nós queremos mesmo, é isso que Paulo está falando, ressurreição e céu. Você começa a pensar assim, tudo que me impedir nessa terra de chegar lá em cima, eu estou jogando fora do barco. Eu estou nessa. Então, gente, se vocês verem me achar meio louca, não tem problema, gente. Eu decidi que qualquer coisa que me impeça de ver a glória de Deus, aquilo que é promessa para mim nessa palavra, eu estou jogando fora do barco. Porque eu quero o céu, 100% serva. Quando a pastora me deu esse tema, o último versículo ali, portanto, meus amados, portanto, menininhas, sede firmes, constantes, abundantes, porque o teu trabalho não é em vão. Sabe o que vem no meu coração? Para falar esse negócio que Paulo falou aqui, minha filha, qualquer um que fala isso aqui não. Paulo, quando começa a falar de ressurreição, a sensação, por isso você come a bacia inteira de pipoca, a ressurreição, e o que o homem começa a falar, vai te dando um negócio assim, vai lavando a tua alma, assim, sabe? Sabe por quê? E o Espírito Santo começa a ministrar no meu e no teu coração. Paulo só pôde falar isso que ele está dizendo porque Paulo era livre. Fala comigo, Paulo era livre. E é sobre isso que eu quero ministrar sobre a minha vida e a tua hoje. Aliás, eu costumo falar isso. Se não servir para você, pensa assim, porque eu não prego para os outros, gente, pastor sabe, é para mim. Então tudo que eu vou ministrar para você é porque o Senhor me grudou assim. E eu gosto é disso. Senhor, aperfeiçoa-me, molda-me, porque eu quero o céu. Você vai abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas agora. Bora para lá. É sobre liberdade. Para dizer isso que Paulo falou, sede firme. Gente, no mundo igual esse que nós estamos vivendo, o negócio está cada vez mais... Olha, já deu para ver que eu sou mineira, né, gente? Ô, Senhor.
Eu tento falar, mas não consigo. Assim, é mais forte do que eu o negócio. Nós somos mineiros, lá do interior mesmo, de Minas Gerais. E estamos em Arapoti há 11 anos. Aquela pessoa linda, de camisa verde. Fica em pé, amor da minha vida. Olha lá para trás. Olha a covinha dele, gente. É um príncipe. Esse de covinha lindo ali, de blusa vermelha, fica em pé, amor. É o meu filho. E a que está ali no chão, ali, saracoteando, é minha menina. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, do versículo 11 até o 13. Só pode estar firme aquele que é livre. Aleluia! Só pode estar constante aquele que é livre. Então vamos ver o que o Senhor quer ministrar ao meu e ao teu coração. Lucas capítulo 13, do versículo 11 ao 3. Eu vou pedir o pastor para ler para nós. Chega aqui, pastor. Pastor, esse aqui que é o microfone? Oh, Jesus. Não deixa eu fazer nada com esse microfone. Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-o e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Coloca a mãozinha sobre o teu coração aí. Vamos orar mais uma vezinha. Oh, Espírito Santo de Deus, é maravilhoso estar na tua casa, na tua presença. A tua palavra, ela é poderosa demais, ela vai onde eu não consigo ir. Então nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, porque aqui é a tua casa. O Senhor manda, coordena, dirige, faça como o Senhor quiser. Nos permita sair deste lugar, Senhor, com a tua palavra cravada no nosso coração, como essa última canção diz. Grava ela aqui dentro, grava ela no coração dos que estão sentados aí. Eu sei que o Senhor tem porção dobrada para nós nesse lugar. Eis-nos aqui, a porta do nosso coração está aberta. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Paulo nos deu um convite. Sede firme e... Tá. Conseguir esse negócio, gente. Mulher nenhuma consegue esse negócio se ela não for livre. Nós só vamos... Homem também, tá bom? A união é a festa é da união feminina, mas você, homem, é o nosso convidado de honra, né, pastora? Somente pessoas livres vão conseguir ler esse texto de 1 Coríntios 15 e chegar no final e dizer: eu sou firme e constante. Firme e constante, porque aquilo que eu tenho feito não é vão no Senhor. Quando fala de liberdade, querido, olha, ser livre é uma questão de sobrevivência nos nossos dias. O Espírito Santo tem dito no meu coração assim: muitas coisas nós sabemos, mas nem todas nós somos convencidos dela. E eu estou entendendo isso. Eu nasci no Evangelho, gente. Meu pai, com a Bíblia desde pequenininha na minha cabeça. Mas depois de velha, gente, que muita coisa eu tenho sido convencida. Saber que essa blusa é preta, eu posso saber. Mas se eu não for convencida disso, qualquer um que chegar e falar que ela é azul, eu vou acreditar. Se tiver uma lábia, então... Muitas coisas nós sabemos, mas o Espírito Santo quer nos convencer de todas elas. Ser livre nos nossos dias é uma questão de sobrevivência. Sabe por quê, mulher? Só vai permanecer casado, casada, quem for livre. Só vai conseguir dialogar mãe, pai, filho, aquela família que é livre. Só vai conseguir perdoar quem for livre. Só vai conseguir trabalhar nessa seara aqui quem for livre. Quando nós olhamos a mídia, tudo contribui para você e eu sermos cativos.
a moda, a mídia, o que as escolas estão ensinando, a pornografia e tudo outro mais. Tudo contribui para o nosso cativeiro. Mas nós estamos debaixo de Gálatas 5 nessa noite. Para a liberdade o Senhor me libertou. Oh! Eu estou debaixo dessa palavra e você também. Para a liberdade te libertou. Essa mulher que nós acabamos de ler, pastor leu para nós. Essa mulher estava enferma. Aliás, você vai descobrir comigo que é um negócio feio ali. Mas eu preciso contar isso. Gente, eu tenho visto cada enfermidade. A enfermidade da alma eu já conhecia. A física também eu já conhecia. Mas tem umas que eu ando conhecendo por aí, gente, que eu falto infartar. Eu fui visitar uma casa que a mulher não podia, ela queria lavar a mão. Aí ela abria a torneira e lavava a mão. Ia fechando. E começou a ficar assim, gente. Ela não podia encostar por último na torneira. Tinha que dar as gotinhas aqui, porque não podia encostar, senão ia sujar a mão. E eu estou de lá ouvindo aquele negócio. Vocês já perceberam a calma que eu tenho, né? Uma pessoa assim. E eu estou vendo aquele negócio. Meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa ali. Põe a mão ou não põe a mão? Repreende ou não repreende? De repente eu falei, minha filha, me dá aqui, deixa que eu fecho para você. Eu falei, que doença é essa? Não, porque eu não posso. É o tal do toque, né? Eu não posso. Lá. Falei, Senhor, ministra, Senhor. E o Senhor tem me levado a alguns lugares que eu começo a perceber que existem muitas outras enfermidades que nós muitas vezes não estamos entendendo, mas que é algo que precisa de atenção. Esses dias fui no colégio do meu filho, numa reunião. Chega uma senhora e senta do meu lado, irmã, claro, né? Todos nós somos irmãos, né? De repente a pessoa falando lá na frente, o professor falando e a mulher começou assim com as unhas, ó. Só que eu tô aqui de lado, eu tô vendo que ela tá olhando as unhas, mas até então, né, mulher gosta de fazer a unha e ficar. Né? É assim mesmo. Nós somos... Mas quando eu olhei do lado, gente, eu olhei, sabe aquele negócio que eu falo? Meu pai, vocês lembram do Zé do Caixão? O Zé do Caixão com aquela unha daquele tamanho, era assim. Eu não tô exagerando, não. Era uma cepa de um negócio cá na frente, assim, ó. Gente, fazia curva na ponta. Mas eu tomei um susto, falei, meu Deus, aquilo ali é esquisito. Isso aí, olha, tem doença aí. E quando o Senhor começa a falar conosco, a Bíblia, ela vai até a divisa de juntas e medulas, ela vai até onde nem eu consigo ir. E é lindo ver isso de Deus, porque Deus conhece todo tipo de enfermidade que eu tenho. Quando nós falamos que para a liberdade me libertou, eu quero dizer que nessa noite o Senhor tem libertação da unha do Zé do Caixão até aquela outra que você achou que não era importante ou que é importante. Porque o Senhor nos trouxe aqui para que essa palavra de Paulo venha se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua. Firmeza, constância. Quando eu olho para essa mulher enferma, olha que... Jesus fala para ela assim, olha que engraçado. Jesus não fala, mulher, tu estás curada. Mulher, tu estás livre. Começa o manto aí. O mistério já começa aí. Mulher, tu estás livre. Agora imagina você ouvindo da boquinha cheirosa de Jesus falando isso para você. Eu dou mesmo piripaco para trás e para frente, gente. Mulher, tu estás livre. Quando Jesus está dizendo isso, você começa a perceber. Você sabe quem escreveu Lucas? Que é onde nós lemos aí, o pastor leu para nós. Lucas era um médico. Quem escreveu o Evangelho de Lucas? O próprio Lucas. Lucas era um médico. O médico estava dizendo de uma mulher que estava enferma, 18 anos, encurvada. Era muito mais do que isso aqui, gente, porque eu ando com as dorzinhas aqui, que se eu baixar demais, depois eu não consigo levantar. Ele estava dizendo de uma mulher encurvada há 18 anos. Mas engraçado, eu chamo a sua atenção. Lucas é o médico. Lucas sabia o que ele estava dizendo. E de repente Lucas diz assim:
Olha o mistério. Lucas não estava falando de um caso grave de cifose. Alguém já viu alguém com caso de cifose? Que é aquela doença? Eu tinha uma vizinha que era assim. Lucas não está dizendo que essa mulher estava com uma enfermidade chamada cifose. Lucas está dizendo assim: olha só, Jesus disse que Satanás prendeu aquela mulher durante 18 anos. E aqui eu começo um mistério com você. 18 anos possessa por um demônio. Gente do céu, meu pai, me dá um negócio. 18 anos possessa por um demônio, dormindo, acordando com ele, convivendo com ele, sem saber que era um demônio. Não era um caso de cifose, gente. Não era físico aquela doença, era espiritual. E você sabe o que me dá mais medo aqui? Por isso que eu falo que eu prego para mim. Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Sabe o que quer dizer isso? Que aquela mulher vai ser parte de uma família. Eu me recuso, gente. Eu me recuso fazer parte somente de uma igreja. Eu me recuso a andar com Jesus e ter um cativeiro desse na minha vida. Quem conhece a minha história sabe, eu tenho uma história muito triste de pai e de mãe. Coisas horríveis, mas com um final feliz. Quando Lucas está escrevendo para ela, falando dela, Jesus disse que ela estava possessa. Você pode ler na tua casa que é isso que quer dizer mesmo. 18 anos, Satanás, Jesus disse, pôs essa mulher em cativeiro. Agora, sabe o que me dá outra puff aqui? Muitos acharam que essa enfermidade era somente algo físico e normal e acabou. Ai, meu pai. Para muitos essa enfermidade dessa mulher era só uma enfermidade, talvez até para ela. Imagina você, gente, uma pessoa encurvada, não poderia nem fazer uma escova no cabelo para vir do aniversário da União Feminina, gente. Que ia balangar o cabelo para onde? Essa mulher, quando ela começou esse negócio, ela há 18 anos vivendo com isso, ela perdeu a juventude dela, ela perdeu de arrumar um namorado, gente. Ela não podia usar um salto alto, gente, não tem condição da pessoa que tem igual as irmãs que subiram aqui, irmão. Mas me chama a atenção, porque ela perdeu o maior tempo da vida dela por causa de uma possessão. Agora, o que me dá? Dormindo, acordando e convivendo com o demônio. E quem conhece a minha história aqui sabe disso? Porque eu vivi por muitos anos cativa também, com a minha vida emocional presa. Eu casei com a minha vida emocional presa por causa de coisas que os meus pais viveram. Agora presta atenção comigo. 100% serva. Presta atenção comigo. Aleluia. Quando isso acontece, um pouquinho antes estava rolando uma conversa entre Jesus e os discípulos. Olha só. E de repente Jesus fala assim para aquelas pessoas que estavam ali: a árvore que não der fruto, ela é doente. Uma árvore doente não dá fruto. Ela é lançada fora. E até aqui eu confesso para vocês que até aqui eu vou entender. Se a árvore não dá fruto, ela está doente. Mas de repente o próprio Jesus fala uma outra coisa que aí me revolta. Aí eu falo, não, peraí. O próprio Jesus, ele diz assim: uma árvore doente não pode gerar frutos. E de repente ele fala, uma árvore doente, além de não gerar fruto, ela está ocupando um lugar de forma inútil. Aí eu já jogo os cabelinhos para trás. Eu não aceito nem ser doente, muito menos ocupar um lugar de forma inútil.
Quando eu falo para vocês que eu decidi para o céu, é isso. Tudo aquilo na minha vida que veio, seja por pai, seja por mãe, seja do amigo, seja o que for, que me impede de ser 100% serva, de entender que essa palavra é herança para a minha vida, eu estou lançando fora do barco. Jesus estava dizendo: a árvore doente não gera fruto, e além de tudo ocupa um lugar de forma inútil. Queridas, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: você é uma árvore que pode, que deve gerar frutos, frutos dignos de arrependimento. Você não pode não estar ocupando um lugar de forma inútil, porque você serve a Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. O que Ele tem para mim e para você é exatamente como nós ouvimos essa mulher. Ei, Jesus estava dizendo: mulher, tu estás livre. E é engraçado que eu orei e perguntei para o Senhor assim: o que o Senhor quer dizer com isso? E o Espírito Santo ministrou assim: eu não quero que você fale onde ela tinha doença, porque onde ela tinha doença é fácil, mas sim onde ela tinha saúde. Aí nessa hora eu falei com Jesus assim: eu não estou vendo saúde nela. Para mim essa mulher só chorou a vida inteira. Para mim, e comecei a falar com o Senhor. E o Espírito Santo, de vez em quando, ele me dá umas cozinhadas assim, sabe? Ele lança o negócio e vaza. Aí eu fico ali: meu pai, volta aqui, fala de novo. Eu fico: Senhor, termina o que o Senhor está falando comigo. Mas às vezes ele me deixa esperar, porque para trabalhar nessa calmaria, né? Para trabalhar, eu sei que é para trabalhar. E o Espírito Santo disse assim: mas você vai ministrar onde ela tinha saúde. Falei: Senhor, quando o Senhor quiser falar para mim onde ela tem saúde, eu vou estar aqui. E numa tarde de segunda-feira, o Senhor disse assim: a saúde dela estava nos ouvidos. Aí o Senhor começou a desenrolar. A Bíblia diz para você e para mim assim: quem tem ouvidos, ouça. Paulo acabou de falar: sede firme e constante, ouça. Você sabia que o teu ouvido é a porta para a tua alma? A fé vem pelo... Se nós ouvimos coisas boas, nós construímos castelos fortes. Mas se você ouve coisas ruins, podemos e muitas vezes construímos abismos profundos. E quando o Espírito Santo de Deus diz: a saúde dela estava no ouvir, aí eu comecei: então fala, Jeová. Você sabia que Jesus parou o culto para falar com ela? Gente, olha que babado isso. Parar o culto da sinagoga, gente. Tem toda uma tradição, né? Não é assim. Eu não ia nunca pregar naquele lugar, gente, né? Tem que ser o pastor Moacir, né? Tinha todo um costume. Jesus para o culto para falar com ela. Mulher, vem aqui. Jesus vai parar, e está parando, o culto aqui hoje, para falar com você. Quem tem ouvidos, ouça. Agora tem algumas coisas que arrebatam o meu coração aqui. Eu vou jogar você na parede. Pensa comigo. A primeira coisa aqui, ó, me dá batedeira. Quando fala em possessão, o que vem na tua cabeça? Você já viu alguém possesso? Quando a pessoa está possessa, o que ela faz? Faz um estrago. Fala esquisito, né, irmã? Joga o banco não sei na onde. Eu já vi cada coisa, meu pai. Gente, preciso contar. Primeira vez que eu vi, gente, ô Senhor. Eu tinha ido de carona numa igreja. Dava uns 40 minutos da igreja até na minha casa andando. E eu fui de carona, porque é longe. Pois na hora que eu vi, eu fui correndo para casa. A pé. A pé. Zóio puro, não sei quanto tempo sem dormir. De susto. Quando nós falamos em possessão, é isso que nós lembramos. Agora vem cá. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí. Olha se não é para nós dar 3 tipos de pirueta aqui, de desespero. A primeira coisa que me chama a atenção. Jesus disse que ela estava possessa, que Satanás prendeu ela 18 anos
E ela não fazia nada disso. Não virava os olhos. Quietinha. Normal. Ai, Senhor. Essa palavra me dá até um negócio. Normal. Ui. Jesus me segura. Ui. Não virou oi, não falou numa voz feia, não virou o banco. Tá? Não saiu cuspindo, que eu já vi o diabo manifestar desse jeito também. Não sei que palhaçada é essa, né? Sair cuspindo. Que graça tem. Mas o cão, ele é sujo mesmo, negócio de sujeira. Nada disso essa mulher apresentou. Nada disso. Aí eu começo a ficar assustada. Primeiro o Senhor chama ela de filha de Abraão. De repente o Senhor fala agora que ela estava possessa, mas ela não teve nenhuma reação que demonstrasse. E quando você olha para Judas, Judas também estava possesso e não demonstrou nada. Simplesmente sai ali e vai trocar Jesus por dinheiro. Sabe o que eu tenho medo disso aqui? E quando eu escrevo as coisas, eu falo, não posso esquecer. Jesus chama aquela mulher até a frente. Aí eu começo a perguntar, mas por que ele chamou ela até a frente? Por quê? Será que é para expor? Não. Nós muitas vezes queremos ser curadas, mas não queremos que as pessoas saibam onde eu tinha enfermidade. Jesus não estava expondo nada. Jesus estava mostrando que tinha uma enfermidade que precisava sair. Precisava ser livre. E quando eu olho para essa mulher que não tem reação nenhuma, teve um dia desse que uma irmã perguntou para mim assim: ô pastora, por que antigamente o povo caía tudo endemoniado na igreja e hoje não acontece mais? Eu falei, ó minha filha, quem dera se embolasse todo mundo ali, caísse mesmo, pelo menos ia mostrar onde que estava, já repreendia o troço e ia embora. Pior está sendo hoje, gente, que muitas vezes, eu estou falando de mim, se servir para você, amém, colega, eu estou falando de mim. Eu vim dessa história, eu não aceito. A Bíblia diz que para a liberdade Ele me libertou. E essa é a herança que está sobre a minha cabeça e a sua. Falar comigo assim, Fê, eu estou achando que essa coçadinha de nariz sua aí é um cativeiro. Minha filha, eu nunca mais ponho o dedo perto do nariz. Eu sou assim. Eu sou radical mesmo. Eu quero e tomo posse do que a Bíblia diz sobre liberdade. Quantas coisas nós vimos na igreja, nós estamos dizendo 100% serva. Para ser 100% serva, nós precisamos estar 100% livres. E eu estou buscando isso. Quantas coisas nós trouxemos, marcas, é de casamento, é de filho, é de família, e trazemos para a igreja, e continuamos convivendo com aquelas marcas. Podemos não estar endemoniados, gente, mas são cativeiros que o diabo aproveita contra mim e contra você. Mulher, tu estás livre. E quando essa irmã perguntou, falei, meu pai, quem dera se tudo que é cativeiro em nós, o pastor olhasse assim, sabe aquele negócio que você pensa, daquele filme que o rapaz tenta contar mentira e chega uma hora que ele não consegue mais? E aí o pastor está aí, ó. Quem dera, começando de nós. Para a liberdade nos libertou. Quando Jesus falava daquela mulher, mulher, tu estás livre, ela não podia vê-lo direito, porque aquela enfermidade é uma coluna muito envergada, mas ela podia ouvi-lo. Jesus está falando comigo e com você. Há algum cativeiro nessa noite na tua vida, seja ele a origem que for, porque eu já vi da unha grande, eu já vi de tudo. Agora o Senhor está falando comigo e com você. Nessa noite é noite de nós dizermos, eu sou livre. Para a liberdade me libertou. 18 anos sendo dormindo e acordando normal. Não aceito não. Me recuso. Há uma outra coisa aqui que mexe comigo. Cutuca essa pessoa que está do seu lado aí. Escuta aqui isso. Fala para ela assim. Aquela mulher, fala para essa pessoa, aquela mulher não conseguia endireitar-se
mesmo que ela tentasse. Ai, gente, falta ar em mim. Foram anos da minha vida conhecendo o Evangelho e tentando ser livre daquela mágoa, daquela lembrança de um abuso, tentando ser livre, lutando. Gente, eu dava soco. Até que eu entendi. Agora eu entendi. Por mais que ela tentasse, endireitasse, ela não conseguia. Quanta força eu e você fazemos? Quantas forças nós fazemos para ser 100% serva? E de repente não sou nada. Quando a Bíblia fala de ser servo, quero te falar uma coisa. Paulo fala isso lindo em Romanos. Antigamente, falar eu sou servo, eu sou escravo, era a mesma coisa de perguntar para você assim: você vai ser o que quando crescer? Vai estudar o quê? Engenharia, medicina, odontologia? Você fala, não, nada não, você é escravo. Tipo assim, é um negócio, né? Menina louca, menino louco. Olha, não chega perto dessa pessoa não, a pessoa faz um parafuso. Não é assim? Naquela época, Paulo estava dizendo, eu sou escravo, eu sou servo. Mas sabe qual que é a diferença? Aleluia! A diferença é quem é o Senhor. Quando eu digo que eu sou escravo de um qualquer aí eu sou escravo mesmo, é a conotação do que o mundo diz. Mas quando eu digo que eu sou escravo do Senhor, é onde eu assento na mesa com Ele. 100% servos. Aquela mulher tentava, gente, endireitar, fazia força. Tenho certeza que ela foi no médico, tenho certeza que ela tomou tudo quanto é chá, que a vizinha falou, mistura isso com aquilo que dá certo. Tudo que ela um dia pôde tentar, com certeza ela tentou. Agora sabe o que o Espírito Santo diz aqui? Ela ouviu? Ouviu. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim a respeito disso? Quantas vezes eu conheço a voz do Ledson, do Juninho, da Laura, o chorinho dela e até o latido do cachorro, muito mais do que a voz soberana do meu Deus. Essa mulher passou 18 anos. Essa mulher conhecia, a especialidade dela era os buracos da cidade. Ela sabe onde tinha cada quebra-mola, cada sujeira. Quantas vezes nós conhecemos mais a voz do outro do que a voz do Senhor, dizendo para você, para a liberdade te libertou. Tem coisa que depende de nós, muitas vezes, a gente termos uma atitude diante daquilo. Eu tinha uma doença, que esse homem passava uma vergonha comigo, gente. Qualquer coisa lá estava eu gritando para os vizinhos, tudo ouvir. Vinha uns comichão assim, pá. Quando eu vi já estava gritando. Foram 3 anos de jejum e oração, até que eu ouvi a voz de Cristo dizendo, mulher, tu estás livre. Hoje eu só grito aqui. Pode ir lá conversar com os vizinhos, não tem mais. Eu fui liberta. Como outras coisas na minha vida, o Senhor ainda está no processo e vai continuar. Muitas vezes eu tentei, eu escrevia na geladeira, gente. Para de gritar, Fernanda, que coisa feia. E eu passava e olhava para a geladeira. Vontade de arrancar esse papel daí, coisa horrorosa, não adianta nada. Quantas vezes ela tentou? Sabe o que eu quero dizer para você aqui? O Deus, o Jesus, que parou a sinagoga para falar com ela, está nesse lugar. Esse Jesus que disse para ela, mulher, tu estás livre, é o mesmo que está dizendo para você, a tua família é projeto meu, a tua vida é projeto meu. Onde o Espírito Santo está, a liberdade. Para a liberdade te libertou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ouça o Senhor dizendo para você. Ouça o Senhor dizendo, aonde está a tua enfermidade? Agora tem uma coisa que me chama muita atenção aqui. Eu quero perguntar para você.
Jesus falou com aquela mulher: mulher, tu estás livre. E diz a Bíblia que na mesma hora ela se endireitou e dava glória a Deus. Agora eu quero perguntar para você: se essa mulher tivesse dado ouvidos aos 18 anos de sofrimento, ela teria sido curada? Não. Então eu quero perguntar para você: o que é mais audível nessa noite? A voz do Espírito Santo ministrando ao teu coração, ou os 18 anos que você viveu em algum tipo de cativeiro? Se creres, verás a glória de Deus. Hoje aqui. Hoje aqui. Hoje aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Mulher, quando o Senhor está te chamando para ser livre, é quando nós dizemos para esse pastor e essa pastora assim: me lança nessa seara, filha. Porque todo o comichão que ficava contra mim, agora eu sou livre para ouvir a voz do Senhor. Me coloca onde o Senhor tem posto no teu coração, pastor. Conta comigo, porque a obra nessa seara não é em vão. O Senhor está dizendo: pode ser firme, minha filha. Eu não vou errar mais não, pastora. Vai, sabe qual que é a diferença agora? Errei, pastor. Pode descer a lenha. Bate na minha cabeça, me joga na parede. Quem é livre é assim. Pode ser que vai apedrejar, gente. Me dá roupa no chão aqui agora, gente. Pelo amor de Deus. Estevão sendo apedrejado. Era hora do Estevão pegar um torrão de pedra e dar na cabeça de quem estava andando contra ele. Mas não foi isso que ele fez. Estevão diz: eis que vejo os céus abertos, tomando pedrada na cabeça. Isso é a atitude de quem é livre, mulher. Está entendendo? Quem é livre, gente, é aquela quando o marido, né? Fala assim: ó, meu filho, você vem contra mim, contra essas lanças aí, eu vou contra você com Jesus, né? Não vou dar na sua cabeça não, Jesus está no nosso meio aqui. Mas tem mulher que fala assim: tu vem, eu vou também. Entendeu? Vem, vamos ver quem dá mais. Essa semana eu escutei isso: vamos ver então quem ganha. Gente, minha vontade era dar um iá na pessoa, mas eu não posso. Quando você é livre, você não precisa lutar, porque essa batalha não tereis que pelejar. Quando nós somos livres, tem coisa muito mais importante, que é a glória de Deus, como Estevão viu. Eis que vejo os céus abertos. O que Estevão estava dizendo? Toca a pedrada mais rápido, para mim morrer mais rápido, porque eu estou, sabe? Tipo assim. Quando nós falamos: mulher, homem, tu estás livre, é aquele perdão que nós custamos, que é difícil. Gente, dá valor àquilo que é realmente importante. O que é realmente importante é o caminho para o céu. A pessoa, teve um dia desse que uma pessoa falou comigo assim: Fê, só você para perdoar seu pai mesmo. Eu falei: só eu nada não, minha filha, é que eu sou esperta. Eu não tenho nada em mim de bom, eu sou esperta. Eu falei: eu perdoo, porque o perdão é bom para mim também. Primeiro para mim. Eu quero ir para o céu. Vou ficar vivendo daquilo que ele fez? Aí eu tive um presente essa semana retrasada. Meu pai me liga, fica comigo 50 minutos. A gente sempre fala bastante, mas ele nunca foi como fez dessa vez. Falou: filha, tem um tempo para escutar o pai? Tem, pai, sentei no sofá. Laurinha dormindo, Deus preparou tudo. De repente meu pai começou a dizer assim: eu queria voltar no tempo. Falei: o que vai sair, né? Eu queria ter feito tudo diferente com você. E foi falando. Eu fiquei muda, gente, parece que a língua travou. No final ele falou assim: eu casaria com a sua mãe de novo, só para ter os filhos que eu tenho. Aquilo ali, gente, foi uma rajada de glória. Entendeu? Quando você é livre, você não precisa guerra. Porque o Espírito Santo faz e convence. Quando nós somos livres, o que vale mesmo a pena é ser servo, é debruçar nos pés desse Jesus, dizer: Senhor, pode curar, pode mexer. A Bíblia diz que ele destampa a ferida, ele arranca a casca para poder curar. E eu quero dizer algo para você: eu nunca senti tão delícia com relação ao meu pai como foi as semanas passadas. Eu tenho 36 anos, depois de 36 anos que eu fui ouvir esse negócio. Para a liberdade te libertou. Mulher, tu estás livre. Pode ser serva.
A palavra do Senhor diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Então receba. Quem está em Cristo aqui? Não há condenação para você. Nenhuma. Aleluia. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí, mais uma vez. Aleluia. Diga bem forte: você é livre. Pode dizer. Tem trem bom, não tem nada melhor do que esse negócio, gente. Ser livre. Sou livre. Você é livre? Gostoso. Há uma última questão aqui que me intriga. Primeiro, aquela mulher estava endemoniada, possessa há 18 anos sem dar piti nenhum. Depois a palavra do Senhor vem dizer que ela tentava endireitar e não conseguia. Mas há mais uma coisa aqui, última, que me aflige. Olha só. Essa mulher não nasceu com essa enfermidade. Ela não nasceu. Você vai ver lá, você vai estudar, você vai ler, ela não nasceu. Mas o que você quer dizer com isso, Fê? Em algum momento da vida dela, ela deu uma brecha. Satanás não sai tomando posse dos outros assim do nada não, gente. É porta que se abre. Em algum momento essa mulher abriu a porta e disse: pode entrar. Eu sei exatamente onde foi a porta que se abriu comigo e com meu pai. Ah, mas a culpa é dele. Não, a culpa é minha também, porque eu deixei entrar. Mas foi ele que abusou, mas foi eu que deixei o negócio aqui. Não, eu vou alimentar esse negócio. Ele fez. Meu pai. E é engraçado que eu falei com Deus assim na véspera do Dia dos Pais. Falei: Senhor, o Senhor me leva para tudo quanto é lugar para pregar, para pai, para não sei quem. Eu não queria dar testemunho ruim só do meu pai, porque eu tinha mais coisa ruim que boa, sabe? Aí vem Jesus falando: olha aí, ó, agora tu pode dizer que eu completei a boa obra que eu iniciei. Em algum momento aquela brecha naquela mulher foi aberta. E eu quero dizer para você assim: se eu perguntasse para ela: mulher, onde foi? Ela saberia dizer para mim o dia, a hora, o lugar certinho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não posso voltar lá atrás, gente. Eu não faço regressão, nem eu sei. Mas o nosso Deus pode. Ele vem reconstruindo a nossa história. Ele sabia onde me machucou. Ele sabia os caminhos que eu andei. Ele sabia onde foi que machucou essa mulher. Ele sabia os caminhos que ela tinha andado. E ele sabia que os ouvidos dela estavam curados naquela noite. Estavam prontos para ouvir a sua voz. Mulher, tu estás livre. Eu quero perguntar para você: onde foi que começou o que te machuca? Onde começou? Alguém que disse para mim: você não vai conseguir mesmo. Alguém que falou: mas você, banana. Aonde começou? Gente, eu trabalho com a pedagogia, com a psicologia. Olha, tem coisa que eu vejo que eu falei igual a unha lá do Zé do Caixão. Tem coisa que eu vou perguntar para as pessoas. Sabe quando começou? É que eu fui com o cabelo amarradinho assim, meio feio para a escola, que a minha mãe não tinha feito a chuquinha direito. Olha só. E lá na escola, quando eu cheguei, a menininha falou assim: ah lá, o cabelo torto. Mas, gente, para mim isso era uma coisa tão simples. Eu falava assim: então vamos fechar pro lado de cá. Porque eu, né? Ajuda aqui, amarra direito. Mas tem gente que foi marcado por causa disso. O que é uma marca na tua vida hoje que o diabo tem usado para dizer para você: você não é livre? Olha aí como é que você anda com a esposa. Olha aí como é que tá. A pastora está dizendo 100% serva. Eu quero me debruçar Olha, eu estou te convidando. Eu não estou te convidando para debruçar daquele jeito, para reclamar: oh Jesus, minha vida é podre. Não, eu estou te chamando para se debruçar e dizer para o Senhor: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado, me curado, me restaurado. Onde? Deixa o Senhor te trazer a memória. Porque o Senhor está aqui
E nós vamos orar nessa noite. Nós vamos profetizar sobre a sua vida nessa noite. Sabe por quê? O reino de Deus é tomado por esforço. Aquela mulher não desistiu. Talvez na cabeça ela pensou, um dia eu vou ser curada. Ela não tinha noção do que era o troço. Mas um dia, e ela entra, não desiste de frequentar a sinagoga, mas Jesus marcou um encontro diferente com ela naquele dia. Seja livre. Não carrega. O Senhor está dizendo para a tua família. Amanhã nós vamos falar mais disso. Não desista. Quando nós entendemos que eu posso ser 100% serva, é porque o Senhor dessa serva não é qualquer Senhor, é o Rei dos Reis, é Cristo, é aquele que diz para mim e para você: todo o poder está nas mãos dEle. O governo da tua vida está nas mãos dEle. Então ouça, tenha os ouvidos curados nessa noite, estabelecidos para ouvir o Senhor dizer: para a liberdade Ele te libertou. Eu não posso ter cativeiro. Com esse Jesus que eu sirvo, eu não posso ter. Quero que você lembre aí. Há algum cativeiro? Há alguma coisa? Sabe outra coisa que eu tenho sentido muito? Muita vergonha, timidez. Tem algumas irmãs na nossa igreja que temos ali, graças a Deus, visto o mover de Deus na vida delas, que não conseguiam olhar para a gente. Da onde isso? Quando você é livre, gente, você pula daqui de cima lá embaixo. Eu não pulo não, gente. Eu não tenho idade para isso mais não, mas é tipo assim. É tipo assim. Para a liberdade. Gente, liberdade é aquela. O pessoal falou que essa flor que eu botei na cabeça é roxa, é feia, mas eu pus isso mesmo que eu gostei. Ah, queridos, se a igreja do Senhor entender o poder que está nas mãos dela, as portas do inferno não prevalecem contra isso aqui. As portas do inferno não prevalecem contra a tua casa, contra a união feminina, contra a construção dessa igreja. As portas do inferno não prevalecem contra o teu ministério. Entenda, ouça o Senhor dizer: homem, mulher, tu estás livre. Deixa a bagagem para trás, endireita e dá a glória a Deus. Fique de pé, querido. Fique de pé, nós vamos orar. Endireita e dá glória a Deus. Pastor, chega aqui, meu filho. Vou limpar aqui porque, né, bastante cuidado com esse microfone. Vocês acreditam que antes de eu subir aqui, o Led falou assim: Preta, cuidado com o microfone do pastor. Por que você me falou isso? Peraí. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus e vamos estar recebendo a bênção ao pastor Ledson em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos e queridas do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esta festa linda da união feminina, Senhor. Que o Senhor continue usando essas servas do Senhor para abençoar, ó Deus amado, esta igreja, Senhor amado, esse templo. Pai amado, obrigado por cada um que veio nesta noite. Sei que eles estão levando, Deus amado, a tua palavra no coração, e a tua palavra é libertadora. Obrigado pela manifestação do teu Espírito em nosso meio. Obrigado porque eu sei que pessoas foram libertas e pessoas foram abençoadas nessa noite, Pai. Nos leve, Deus amado, para os nossos lares debaixo da tua graça. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine hoje e eternamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ide em paz, querido, em nome de Jesus.